Boa tarde, Fran. Boa tarde. Nós estamos começando, né, o segundo feedback formativo da segunda jornada, né, do Formadores em Ação 2024, na trilha de aprendizagem de mídias digitais. E, inicialmente, Fran, agora, né, que estamos no final da jornada, no diário formativo ele traz para os cursistas fazerem uma autoavaliação. Eu queria que você, enquanto formadora, fizesse uma autoavaliação do seu trabalho no grupo de estudos. Como que você avalia até aqui? Olha, assim, se for analisar desde que eu comecei até agora, eu acho que eu melhorei bastante, né? Claro que sempre a gente tem, né, pontos a melhorar, mas eu acredito que tudo tem se dado bem, eu tenho conseguido conduzir. O que me preocupa bastante é a questão das desistências, né? Porque no meio do curso acaba acontecendo, né? Mas eu sempre estou tentando chamar eles novamente, e estou conversando e tentando ajudar eles da maneira que eu posso, né? Mas assim, eu acredito que, nossa, que formadores, eu falo assim, melhorou a minha vida, tipo, em 1000%, porque até na escola eu consigo ser bem mais organizada, né? Porque ali a gente acaba, né, seguindo, né, um passo a passo e facilita muito, né, a nossa vida. E eu gosto bastante, gosto do programa, que nem eu falei semana passada para a Lausanne. Nossa, se eu pudesse trabalhar só com isso, trabalhava só com isso, porque eu adoro. É bom, né? E assim, você acredita que o aprendizado ele está chegando no nosso foco, que é o estudante, observando o que os cursistas falam, trazem, né, para a reunião? Tá chegando, e eles até comentam assim, nossa, é tão bom a gente ter essa troca, porque às vezes eu ia trabalhar, mas eu não sabia como trabalhar, abordar esse assunto, mas conversando aqui com vocês, fica mais fácil, né? A gente tem outras ideias, então eu achei que está sendo bem válido, assim. Claro que de vez em quando a gente pega uns que só reclamam, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Mas é importante mesmo essa troca, né? Eu acho que é o que mais soma, na verdade, para a gente. Então, Fran, vamos à reunião. Eu assisti de forma assíncrona na sua reunião da turma E, da terça-feira à tarde, do dia 13 de agosto, que teve como tema a estratégia integrada, né? Você começou acolhendo os cursistas, fez os combinados com eles, apresentando um propósito do porquê eles estarem com a câmera aberta, né? E, posteriormente, apresentou, então, a agenda da reunião. Na sequência, você solicitou a participação dos cursistas na leitura do material, e prontamente, né, eles se disponibilizaram a estar colaborando com você. Inclusive, não só nesse momento, mas em vários momentos da reunião aconteceu isso, de você pedir ajuda e eles estarem ali prontamente para estar te ajudando. Inclusive, eu quero fazer um parênteses para falar sobre a cursista Sandra. Gente, que espetáculo, né? Ela trouxe práticas muito pertinentes ali o assunto, né, que estava sendo tratado, e eu acho que vem como uma inspiração mesmo, né, para quem estava meio perdido na questão do assunto. É verdade, ela é muito boa mesmo. E ela não é da trilha, eu falo assim, até eu ia comentar isso, né? Às vezes a gente fala assim, mas eles se inscrevem e não veem que é arte, né? Mas eu vejo uns que, nossa, que eles extrapolam, sabe? Eles vão além, né, do componente deles e dá certo. Então, para mim, né, ficou evidente seu planejamento da reunião, de acordo com o roteiro que foi proposto, isso assegurou a sua coerência, né, durante toda a reunião. E aí, para contextualizar o roteiro, eu achei muito pertinente você ter apresentado a reunião, a aula 37 do RCO, né, apresentou 2 vídeos com reflexões bem fortes, né, para os cursistas, principalmente para esses que não fazem parte da trilha de mídias, né, que daí eles ficam por dentro do que está sendo trabalhado na trilha, e aí eles podem estar adequando aos componentes curriculares deles. Então, foi muito pertinente essa sua contextualização da aula 37. Aos 18 minutos da reunião, eu percebi que o seu vídeo ficou travado, por uns 2 minutinhos, né? Mas aí, quando voltou a conexão, você já se explicou, né,
que poderia estar caindo novamente, já que estava com aquele problema de conexão. Fran, está sendo persistente esse problema de conexão? Pois é, eu não sei o que acontece, até acho que eu brinquei com eles esses dias, na terça à tarde acontece isso, sabe? Eu não sei o porquê, até eu vou levar agora esse final de semana para um rapaz dar uma olhadinha no meu drive, ver se não é isso que tá fazendo travar, sabe? Porque às vezes ali é problema de memória, né, que daí a gente vai baixando um monte de coisa, né? Pode ser isso, né? Eu vou pedir para ver se ele consegue otimizar para mim, e meu marido vai entrar em contato com a empresa da internet também, né? Isso é importante. Porque aqui onde eu moro é interior, daí assim, sinal, o 3G, às vezes não pega, 4G, sabe? Tem dia que pega bem, mas tem dia que não. Hoje, ó, tem um ventinho, ela já dá um probleminha de conexão. É bom estar entrando em contato com a empresa, porque às vezes até o plano que você contratou não está chegando inteiro aí na sua casa. Às vezes acontece também. Você acha que esses momentos interferem nas suas reuniões? Não, eu tenho achado assim que tá sido bem tranquilo. Quando acontece, às vezes também eu já entro no WhatsApp rapidinho e digo, ó, gente, eu já tô tentando voltar. E eles estão, né, conseguindo acompanhar bem, assim, não tem interferido, sabe? Eu senti, porque como foi pouquinho tempo, então foi tranquilo, né? Eles conversaram ali entre eles, você já entrou, já retomou, não teve prejuízo, assim, na questão de desfocar, né, ali o roteiro. Mas tá certo, então. Então, no momento da nossa experiência, né, uma cursista, ela traz o compartilhamento sobre a prática que ela estava trabalhando, mas o que eu senti falta desse nossa experiência? Eu senti um pouco a falta do compartilhamento das suas experiências, que foi uma coisa que na primeira reunião que nós tivemos, eu falei para você que foi legal, que você proporcionou reflexões a partir do seu compartilhamento das suas vivências, né? E eu achei que faltou um pouquinho nessa reunião. Eu gostaria de saber se tem alguma razão para essa sua mudança de postura ou não foi nada foi premeditado. Não, foi aquele dia mesmo. E aquele dia foi o dia que eu lembro que eu já não estava bem, até eu comentei com eles que eu estava falando um pouquinho menos do que o normal, porque a minha voz já estava, sabe, sumindo, né? Daí depois da quarta só piorou. Mas foi só aquele dia ontem, inclusive a gente, né, compartilhou, daí eu comentei com eles, né, o que eu já fiz também em relação, né, ao tema. Então, foi só aquele dia em específico que eu já estava um pouquinho assim mais, né? Mas não. No final da reunião você falou, né, que já estava bem ofegante, que não estava bem mesmo. Tranquilo. Então, após esse momento, aconteceu a intervenção da sua filha falando ao fundo. Ai, gente, às vezes acontece isso, mas eu digo para ela, filha, vai brincar, a mãe tá trabalhando, né, mas de vez em quando. Você já fechou o áudio prontamente ali, você contornou a situação, né, você deu sequência à reunião, não foi nada, nem coloquei assim como ponto de atenção, porque foi muito sutil, na verdade, a interferência que ela teve, você já retomou, né, a reunião e explicou também que é porque ela estava doente, né, que ela estava ali. Depois, no momento do em ação, você orientou os cursistas sobre a atividade e informou que ela seria realizada em duplas. Você acredita que essa mudança na estratégia que você colocou do roteiro, ela foi efetiva para o desenvolvimento do trabalho, Fran? Sim, até eu comentei, eu mandei mensagem porque eu tô aqui, depois falei, ó, tô aqui, eu tive a, né, autonomia de fazer isso, porque eu senti que eles sozinhos não tinha, assim, uma troca, e eu achei bem interessante quando eu juntei eles, e daí até esses que não são do componente, eles tentaram se adequar e né, achar uma solução dentro do que eles trabalhavam, e daí eu tentei colocar assim, quem não era, né, com quem era, e daí alguns não têm possibilidade mesmo, porque ali eu tenho ciências, história, de língua portuguesa, né, então daí só que eles conseguiram trazer, né, para o conteúdo deles, e eu achei que foi bem boa essa troca, assim, daí eu tô aqui falando, não tem problema, pode continuar assim, né, que se deu certo, né. Eu achei que foi ótimo, assim, pelo que eu pude observar, né, no grupo que ficou, a dupla que ficou na página, no primeiro grupo ali que ficou na filmagem, eles tiveram uma troca bem interessante. E como o assunto era essas metodologias de componentes integrados, né, eu acho que realmente veio bem a calhar essa... É isso que eu pensei também, né, se era para integrar, né. Não, foi ótimo mesmo.
Então, posteriormente, você explicou sobre o preenchimento das atividades, né, e após a separação dos grupos, deixou a dupla na chamada principal. Depois avisou que passaria nos grupos, tirando dúvidas. Os cursistas, eles tiveram muitas dúvidas nesse momento? Você Tiveram. passou, como é que foi? Você pode me falar um pouquinho? Eu sempre passo, assim, em todos, né? Aí, quando eu vejo que eles não estão, eu vou mexer em RCO, vou fazer outras coisas, né? Mas eu fico ali, né, acompanhando eles da mesma forma. Mas eles tiveram bastante dúvida em relação, tipo, a diária, outras coisas. Então, o tempo ali foi bem corridinho, sabe? Não foi tanto em relação à atividade, mas, né, em relação às atividades avaliativas, eles já aproveitaram para perguntar nesse horário, sabe? Que bom saber. Porque, na verdade, ali na chamada principal não teve, né? Eles acabaram terminando antes e ficou um tempo ocioso ali. Às vezes até eu falo assim para eles, quem fica na chamada, porque eles não têm como pedir ajuda, né? Eu digo, gente, se vocês terminarem, ou se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me mandem no WhatsApp, que daí eu deixo o WhatsApp aberto para eu poder acompanhar todo mundo, né? Mas daí eles não chamaram, por isso eu nem percebi que eles tinham terminado. Mas eles estavam tranquilos. Eles terminaram, fizeram a atividade que tinham que fazer e depois ficaram um tempo ocioso até todo mundo voltar, né? Aí, quando voltou, teve o compartilhamento, né, das atividades desenvolvidas. Gostei da sua postura perante ali as apresentações, com entusiasmo, você deixou eles bem engajados, né, para aplicar essas atividades. Inclusive, em uma você comentou que queria ser aluna daquela prática. Então, foi bem interessante, bem legal mesmo. Aí você encerrou a reunião, né, após finalizar as apresentações do Saiba Mais, disponibilizar o link do formulário do Contribua Conosco, e acredito que se teve alguma dúvida após o encerramento, você deve ter esclarecido. Teve dúvidas? Teve, eu sempre continuo com eles até, né, até às vezes passa 5, 10 minutos, mas um pouquinho, ai, desculpa, Fala para dar um oi. Tá difícil o negócio aqui esses dias. Eu imagino, criancinha doente não é fácil. Não, e acredita que daí agora eu tô com os 3 doentes. Ah, mas já vai, filha, só um pouquinho. O quê? Eu já vou passear com você. Quer pegar no colo, Fran? Pega no colo. Vou pegar ela. Não, a gente já vai passear. Ah, meu Deus, a mãe já vai passear. Ah, meu Deus, desculpa, porque, nossa, tá difícil ultimamente, ela vindo quase atrás de outra, sabe? Ontem até eu tava com os 3, mas eu acho que eu fui, assim, tão convincente que eles ficaram tudo bem quietinho para eu poder fazer as reuniões. Tudo bem. Você quer fechar o microfone? Porque daí fica mais fácil de você me ouvir. Né? Então, Fran, eu estive observando o feedback que a Lausane fez com você, né, e ela deixou alguns combinados com você, né? Ela pediu para você buscar uma maior participação dos cursistas, chamar eles para a leitura, ressaltar em todas as reuniões sobre a importância da câmera aberta, né, e também apresentar o Saiba Mais, as referências. Então, gostaria de parabenizar, porque nessa visualização que eu tive, você fez todos esses combinados que você tinha feito com ela, você cumpriu, tá? E agora eu vou estar apresentando para você rapidamente, deixa eu só entrar aqui. Então, eu fiz aqui um levantamento, que a gente tem um site que ele faz o levantamento dos dados das reuniões de vocês. Então, cursista que faltou está lá, quantidade, porcentagem de frequência, a quantidade de alunos, de cursistas que estavam presentes. Então, primeiro vamos começar com o checklist. Olhando a sua playlist, está faltando o vídeo da sexta-feira da semana passada. Então, eu peguei até fechar o da semana passada, né, porque essa semana ia estar muito em cima, a gente sabe que demora para carregar os vídeos, enfim. Então, da sexta-feira da manhã da semana passada, ficou faltando, tá? O RCO está ok, belezinha.
O Classroom também, daí tá faltando o vídeo que você não baixou na playlist, ele tá faltando você colocar o link lá no Classroom da reunião, tá? Assim, eu já coloquei, desculpa, Ju. Eu sempre coloco no domingo à noite, sabe? Mas, porque era isso, na verdade, o ano passado era o combinado que eu tinha com o Paulo, né? De sempre nascer, domingo e deixar tudo certo. Só um pouquinho. Então, acho que eu não encontrei, porque você colocou no domingo, já era para eu ter visto, porque até hoje eu olhei. Não tá lá, mas eu coloquei todos. Eu não sei, então, o que aconteceu. Mas eu... Dá uma conferida depois, Fran, só para a gente ter certeza, aí você me dá um positivo, e aí não esquece de jogar lá o link no Classroom, tá? Ó, esse aqui é o Look do Estúdio, que é onde a gente acompanha, né, essas presenças semanalmente de vocês. Então, nós temos aqui a primeira reunião, a porcentagem de presença estava em 54%, né? Então, você teve dos 57 cursistas, 31 aproximadamente assistiram essa primeira semana. Se a gente levar em consideração que era a semana da greve, né? Então, a gente tem ali o que justificar nessa primeira semana. Na segunda semana, que daí eles já vieram mais efetivamente, olha só como deu diferença. Deu 82% de presença. Então, dos 57 cursistas, 47 participaram da reunião na segunda semana. Aí eu dei um pulo e peguei da quinta reunião, né, da quinta semana. E aí a gente já tem uma pequena queda. E depois eu peguei dessa semana 7, né, que foi da semana passada, e nós temos daí já os desistentes, né, pós o recesso do meio do ano, contabilizados aqui. Então, já caiu bem a questão da presença, já está com 56% de novo. Fazendo os seus levantamentos, Fran, no que você atribui essas desistências? Então, tem essa questão, né, dos que às vezes escolhe o componente errado, né? Ai, acho que eu vou escrever, que tá difícil o negócio. É que na descrever ele não vai sair na gravação, tem que falar mesmo, mas não tem problema, pode falar rapidamente. Então, os que de repente veio, né, que é a arte, daí eu estava discutindo, e agora depois que saiu o edital do PSS, entendi. Então, o edital do PSS também interferiu. Até eles falaram assim, pra mim, que eles acham que foi injusto, daí eu tentei convencer de qualquer jeito, sabe? Voltem, né, porque veja, agora já está terminando, né? Eles falaram assim, mas ele não vai valer, então a gente vai só para você. Ai, duro, né? Mas então tá certo, eu queria saber se você tinha mais ou menos esse parâmetro. Então, da minha parte seria isso. Você tem alguma colocação, alguma coisa que você queria perguntar, Fran? Como é que tá? Porque é isso, até por meu Deus, pelos contratempos aqui. Parece, né, eu tô sempre tentando pedir para minha sogra me ajudar, ou para a mãe, né, quando eles não estão bonzinhos, mas é que hoje, eu tava bem agora. Faz parte, gente que é mãe sabe como é que acontece isso, né? Mas, então, é a questão lá da playlist, eu vou tentar atualizar sempre no outro dia, pode ser após a reunião. Isso, quando você tiver uma atividade na sequência, sim. Só não deixar de uma semana para outra, porque daí às vezes tem cursistas que gostariam de estar visualizando, né, para poder preencher o diário informativo, alguma coisa nesse sentido, e acabam não tendo lá a reunião, tá? Mas seria só isso mesmo. Mas eu só não coloco receio de baixar o vídeo e gravar tudo, né, que nem pode acontecer às vezes, né, mas não, pode deixar, eu vou procurar manter bem atualizado. Então, tá bom. Então, como reflexão, Fran, eu deixo para você, a influência de um professor, ela é imensa, mas é preciso ensinar com paixão e não somente com profissão, né? A gente tem que demonstrar amor por aquilo que a gente faz e aquilo sempre vai ser muito bem feito, feito com amor. Então, seria isso, Fran. Nós, aqui do Núcleo Regional de Jacarezinho e da sede, agradecemos o seu brilhante trabalho, né, frente aos formadores, e que nós possamos ter um término de jornada de mais êxito ainda, né? Muito obrigada, então.
Eu não sei se vocês já excluíram ou não excluíram os requerimentos provisórios ainda. Também não, né? Você excluiu?